Brasil Centro Automotivo. Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Melanina latente na pele. Uma característica física que nada diz sobre quem a pessoa é. Mas essa cor ainda é alvo de violências, mesmo passados mais de 130 anos de quebra das correntes. Está lá no primeiro artigo da lei assinada por Princesa Isabel. Está extinta a escravidão no país. A lei contém apenas 2 artigos que libertaram os escravos, mas não garantiram a inclusão deles na sociedade. A fatura do descaso, no século XXI, é a concentração dessa população nas localidades mais vulneráveis e perigosas. De acordo com o Atlas da Violência, para cada indivíduo não negro assassinado em 2018, quase o triplo de negros foram mortos. A violência física, os homicídios, os latrocínios, as outras manifestações de violência, elas foram se consolidando ao longo do tempo. Nas últimas 3 décadas, o fenômeno se agravou muito em função da própria consolidação do tráfico de drogas nas periferias, recrutando muitos jovens das periferias, muitos jovens negros para participarem do tráfico. Se não são mortos, são parados pela polícia. Uma pesquisa da Central Única de Favelas mostra que pelo menos 50% da população negra tem relatos de abordagem policial. Os negros ficaram incrustados nas camadas mais baixas, numa posição subalterna. Então, isso acabou consolidando estereótipos na cultura brasileira, no senso comum brasileiro, em relação ao negro, na relação entre negro, pobreza e criminalidade. Esses elementos acabaram se consolidando na consciência coletiva, principalmente nas camadas mais favorecidas, e na ação do Estado, na ação da polícia. De modo que esses estereótipos eles acabam conformando a atuação policial no dia a dia, na definição de quem deve ou não merecer uma vigilância prioritária. Da violência física para a violência com as palavras. Este carro foi maculado com um xingamento racista. O ataque aconteceu no fim do mês passado, mas para a vítima não existe tempo que apague a decepção. Quando eu vi, eu na hora eu me desesperei, porque realmente é uma sensação de dor. Uma sensação de dor, de impotência, do porquê que acontece isso com você. As investigações estão a cargo da Polícia Civil, que abriu o inquérito e ainda não chegou à autoria do ataque. Em Teófilo Otoni, cidade de Lucas, o caso tomou repercussão tão grande que ele pensa até em se mudar. Coloquei inclusive o carro que foi pinchado à venda para mim poder estar indo embora do país, porque infelizmente no Brasil não se encontra justiça mais hoje. Tudo se torna muito difícil. Sejam impressas ou não, as palavras machucam da mesma forma. Torcedores foram denunciados pelo Ministério Público como suspeitos de xingar de macaco um segurança que trabalhava no Mineirão em novembro de 2019. Na última semana, a Justiça Mineira extinguiu o processo, alegando que o episódio se tratava de injúria e não de racismo, como o Ministério Público havia relatado. O sistema de justiça como um todo, que vai desde o policial que recebe a denúncia, muitas vezes o próprio Ministério Público, que felizmente não é esse o caso, e muitas vezes o Judiciário, falham nesse sentido. Se tivesse havido, ao longo das décadas e dos séculos que os negros e negras vivemos aqui, respostas consistentes, a gente veria cada vez menos casos como esse. Mas não, a gente está vendo muitos casos como esse se repetindo. A violência dói no corpo, a violência dói na alma. E essa mesma violência se manifesta de várias outras formas para a população que tem traços afro. Inclusive na pior tragédia sanitária da nossa geração, a pandemia de Covid-19. Mais uma vez, as maiores vítimas são os negros. É o IBGE que diz isso. De cada 10 pessoas que manifestam 2 ou mais sintomas, 7 são pretas ou pardas. A taxa de mortalidade no nosso país chegou a 157 mortes para cada 100 mil habitantes. Entre a população negra, esse número é ainda pior. Chega a 250 para cada 100 mil habitantes. Em comunidades remanescentes de quilombolas, o risco de morrer é 4 vezes maior que em outras localidades. Para o pesquisador da Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, o histórico de pobreza e exclusão deixou a população negra ainda mais suscetível à infecção.
são corpos que vivem em situação mais precária do ponto de vista ambiental, são corpos que têm empregos que demandam maior envolvimento físico, são corpos que sofrem mais com insegurança alimentar e nutricional e que, portanto, a sua situação imunológica muitas vezes já está previamente comprometida, fazendo com que a doença se manifeste de maneira mais agressiva, então, nessa população. O acesso às vacinas também é desigual entre brancos e negros. Um levantamento da agência pública revela que para cada negro vacinado, 2 brancos receberam a dose. Isso é muito grave, porque a população negra é a população que mais tem sido infectada e a população que mais morre. Então, isso demonstra que os critérios utilizados até agora para a distribuição das vacinas, eles reiteram, né, eles reforçam aquilo que a gente poderia chamar de um racismo estrutural, na medida em que eles consideram que todo mundo está sujeito ao mesmo risco em relação à mortalidade, né, e à infecção, o que não é verdade. Em 133 anos, as várias violências para os negros continuaram e aumentaram. O motivo para sorrir só é possível com luta. Isso é uma tarefa das pessoas negras, que já estão lutando há séculos, mas é uma tarefa das pessoas brancas, das pessoas indígenas, das pessoas de todos os grupos, porque se viola o direito à igualdade, justiça e liberdade de uns, ele está sendo violado para todos. Não existe uma sociedade saudável, justa, se uma parte dela está sofrendo de violações.